Eu quero aproveitar que a gente está falando de Milei e trazer um pouco sobre a diplomacia, sobre as relações entre os governos, porque o presidente da República do Brasil, Lula, disse hoje, durante uma formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco, que a América Latina terá problemas políticos e que será preciso ser inteligente para resolvê-los. Sem citar o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, Lula disse que não precisa gostar do presidente do Chile, da Argentina, da Venezuela, para ter boas relações com esses países. E aí, o que ele menciona, né? Nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, de 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E, em vez de reclamar dos problemas, nós temos que ser inteligentes e tentar resolver, tentar conversar. Como é que você traduz essa fala, hein, Gustavo Segré? Ninguém chega a ser presidente se não é inteligente. Então partimos da premissa que todos os presidentes têm a mesma inteligência, mesmo com ideologias diferentes. É lógico. Não, ninguém chega a esses cargos se não tem um pingo de inteligência. Eu não vejo que tenha problemas políticos. A gente deve aprender a conviver com pessoas que pensam diferente. Eu aprendo muito, e falo sério no que falo, eu aprendo muito ouvindo argumentos de quem não pensa como eu. Eu aprendo muito com o Piperno quando ele fala, porque muitas vezes a nossa caixinha nos impede de pensar fora dela. E aí perdemos oportunidades de ter conceitos que hoje não temos. O presidente Lula está certo, não precisam ser amigos, mas a gente não precisa também ter uma América Latina vermelha, como tinha na época que ele estava mencionando, para traduzir que seja melhor para a população da América Latina. E quais seriam esses problemas que a América do Sul ou a América Latina podem ter diante do que menciona Lula ou de uma eleição de Javier Milei, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, a fala do presidente Lula está correta, só que ela não reflete a diplomacia do governo PT, que é uma diplomacia de governo militante. Esse é o ponto, mas a fala do presidente está correta. Por que diplomacia de governo militante, Porque Dávila? ela tem a ver com essa questão ideológica, é a aproximação, é exatamente a crítica que foi feita, a intervenção que foi feita no governo na eleição da Argentina, é gostar de conversar com Maduro, é conversar dos países socialistas, é criticar os Estados Unidos, é aquela velha política militante de esquerda, que não coloca o interesse do Estado acima do interesse do partido. Mas a fala do presidente está correta, porque ele vai nesse sentido. Não preciso ser amigo do presidente da Argentina, do Chile, eu preciso agir como um chefe de Estado. Agora, a outra coisa que está correta na fala é que o mundo vai viver, sim, um período cada vez mais de turbulência e volatilidade. Eu falo que nós ficamos mal acostumados com a relativa paz no mundo que nós tivemos nos últimos 40 anos. Agora nós vamos voltar a viver períodos turbulentos, como foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como foi o final do século XIX. Então a diplomacia vai ter que agir ainda mais como uma ferramenta de Estado, porque se ela ficar envolvida nessas questões particulares do ponto de vista político-partidário eleitoral, a diplomacia vai perder totalmente a sua credibilidade e sua relevância. Então é hora de voltar a colocar a diplomacia brasileira naquele pedestal que colocou o Barão do Rio Branco, tratar sempre como uma política de Estado e não como uma política partidária e de governo. Ô Piperno, você acha que o governo que está agora justamente guiando essa política nesse momento tem esse caminho ali aberto para colocar a diplomacia brasileira nesse pedestal mencionado aqui pelo Luiz Felipe Dávila? Nesse sentido, o presidente Lula está absolutamente correto. Ai do país que não conversar, por exemplo, com o socialismo chinês, não fizer negócios com o socialismo chinês, né? Ele vai cair do mundo. Da mesma forma que o presidente Lula, lá no passado, se tornou, surpreendentemente para muita gente, grande amigo de George Bush. Os dois tinham uma excelente relação. Então, enfim, o presidente Lula sabe que uma coisa são algumas amizades e os interesses ideológicos, uma outra coisa bem diferente é a necessidade de se relacionar com todo mundo. Aliás, no domingo, quero até cumprimentar a Alan Gani, que me mandou uma mensagem para me lembrar que eu tinha dito aqui na sexta-feira que o presidente Lula ia demorar mais ou menos 1 hora para reconhecer a vitória do Milei. Não citou o nome no tweet, mas falou de desejo de sucesso ao novo governo. E quanto tempo levou? Uns 40 minutos. Como a gente não formalizou a aposta, mas eu fui um bom democrata, eu falei, Piperno, mesmo que a gente não tenha formalizado, você acertou.
Eu não sei quem não formalizou, porque aqui não, a gente porque formalizou. eu chamei ele para posse e falou, não, É verdade, é verdade. O Alan tem toda a razão. Mas vocês falaram aqui no estúdio que vou te pagar uma água de coco. A decisão vai ser monocrática e ela é minha. E eu defini que essa proposta foi chancelada assim. E nesse caso, nem o Supremo Tribunal Federal e muito menos o Senado vão me impedir. Então vai ter pizza para todo mundo aqui sim.